Naquela pequena comunidade cercada por plantações e mata antiga, todos conheciam o homem chamado Antônio como o agricultor que tudo ouvia. Não porque ele tivesse poderes, mas porque, desde que perdeu a visão muitos anos antes, seus ouvidos se tornaram incrivelmente atentos. Enquanto outros confiavam nos olhos, Antônio confiava no ritmo do mundo ao seu redor. Cada passo na estrada, cada folha tocada pelo vento, cada animal atravessando o campo tinha um som próprio. Para ele, o mundo não era feito de imagens, mas de padrões sonoros que revelavam histórias invisíveis. E quase nada escapava de sua percepção. Naquela região, muitas pessoas diziam que Antônio era capaz de reconhecer alguém apenas pelo peso do passo. E quase sempre estavam certos. Todas as noites, depois de terminar o trabalho na pequena propriedade, Antônio gostava de se sentar na varanda de madeira de sua casa. Ali ele ouvia o campo respirar lentamente enquanto o sol desaparecia atrás das colinas. O vento trazia o cheiro da terra, das plantações e da floresta próxima. Para a maioria das pessoas, a noite era silêncio. Para Antônio, era quando o mundo começava a falar. Os grilos criavam um coro constante entre as plantações. Pequenos roedores se moviam entre a palha seca. Ao longe, algum cachorro ocasionalmente latia para algo invisível na escuridão. Todos esses sons eram familiares para ele, como velhos amigos que voltavam todas as noites. Antônio sabia exatamente quando um cavalo passava pela estrada. Sabia quando era o velho caminhão do mercado chegando tarde da cidade. E até sabia quando algum vizinho caminhava pelo caminho de terra. Cada pessoa tinha um passo diferente. Alguns caminhavam firmes, outros arrastavam os pés. Alguns pisavam rápido, outros pesadamente. Mas naquela noite específica, algo no ar parecia diferente. O vento havia parado completamente. O silêncio que caiu sobre a fazenda era tão profundo que parecia quase artificial. Antônio percebeu isso imediatamente. Quando o vento para, a natureza muda de comportamento. E ele já tinha aprendido isso há muitos anos. Foi então que ele ouviu o primeiro som estranho. Um passo na estrada. Antônio levantou ligeiramente a cabeça. Aquilo parecia alguém caminhando lentamente. Mas havia algo errado. O passo não tinha peso suficiente para ser de uma pessoa. Também não era leve bastante para ser um animal pequeno. Era um som seco. Preciso. Regular demais. Antônio franziu levemente a testa. Aquilo não se encaixava em nenhum padrão que ele conhecia. O som continuou. Um passo. Depois outro. Depois outro. Como se algo estivesse caminhando com cuidado extremo pela estrada de terra. Antônio prestou ainda mais atenção. Ele estava esperando ouvir respiração, ou movimento de roupas, ou som de pés raspando no chão. Mas não havia nada disso. Apenas passos. E naquele momento, Antônio percebeu algo que fez seu coração acelerar. Aqueles passos não pertenciam a nenhum ser vivo que ele já tivesse ouvido. Antônio permaneceu imóvel na varanda de madeira, com o corpo levemente inclinado para frente, como fazia sempre que precisava ouvir algo distante com mais precisão. O lampião ao seu lado balançava suavemente com o ar parado da noite. A estrada de terra à frente da casa parecia vazia para qualquer pessoa que olhasse. Mas para Antônio, ela estava cheia de sinais. Aqueles passos continuavam surgindo no mesmo ritmo lento e constante. Depois outro. Depois outro. O som parecia vir diretamente do caminho que levava até sua propriedade. E quanto mais ele ouvia, mais uma sensação estranha crescia dentro dele. Ele apertou levemente o bastão de madeira que descansava ao lado da cadeira. Não era medo, mas um tipo de alerta profundo. Algo em sua experiência dizia que aquele som não era comum. O agricultor inclinou a cabeça para o lado direito, tentando captar a direção exata dos passos. O eco suave da terra seca revelava que aquilo estava realmente na estrada. Porém, havia algo impossível naquela situação. Os passos tinham ritmo perfeito demais. Nenhuma variação. Nenhum peso irregular. Quando uma pessoa caminha, o corpo se move, a respiração muda, o peso varia entre um passo e outro. Antônio sabia disso melhor que qualquer um. Mas aqueles passos eram quase mecânicos. Como se algo apenas repetisse o mesmo movimento
infinitamente. O som então se aproximou mais alguns metros. Agora parecia estar perto da cerca de madeira que delimitava sua propriedade. Antônio esperou ouvir o portão ranger, como sempre acontecia quando alguém entrava. Mas o portão permaneceu completamente silencioso. Mesmo assim, os passos continuaram. Agora pareciam estar dentro do terreno. O agricultor franziu a testa com mais força. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma pessoa poderia atravessar aquela cerca sem fazer barulho. A madeira sempre rangia. Ele respirou fundo e concentrou toda sua atenção no som. Um passo. Outro passo. Cada vez mais perto da varanda. A poucos metros dele agora. Antônio esperou ouvir respiração. Esperou ouvir roupas se movendo. Mas novamente, não havia nada além do som dos passos. E naquele momento ele percebeu algo ainda mais perturbador. Os passos estavam se aproximando, mas não havia peso algum pressionando a terra. Antônio permaneceu completamente imóvel na cadeira da varanda, com os dedos apertando levemente o cabo do bastão. A noite ao redor da fazenda estava tão silenciosa que qualquer pequeno som parecia ecoar mais forte. Os grilos haviam parado de cantar por alguns instantes, como se até eles estivessem atentos ao que acontecia. O agricultor continuava ouvindo aqueles passos impossíveis. Cada batida na terra era clara demais para ser imaginação, e cada segundo que passava aumentava a sensação de que algo estranho estava diante de sua casa. Antônio já havia escutado muitos sons incomuns na vida, mas nada parecido com aquilo. Os passos continuaram por mais alguns metros, lentamente, sempre no mesmo ritmo preciso. Então, de repente, eles pararam. O silêncio que veio depois foi pesado, profundo demais para uma noite comum. Antônio inclinou levemente o corpo para frente. Ele sabia exatamente onde os passos haviam parado. Estavam bem diante da varanda, a poucos metros de onde ele estava sentado. Mas novamente, não havia respiração. Nenhum movimento de roupa, nenhum sinal de presença humana. Era como se algo estivesse parado ali, sem realmente existir. Antônio então decidiu fazer algo que raramente fazia em situações estranhas. Ele falou em voz baixa para a escuridão. Quem está aí? Sua voz ecoou suavemente pela estrada de terra e pelas plantações ao redor. Por alguns segundos, nada aconteceu. Apenas o vento fraco voltando a tocar as folhas da lavoura. Então algo inesperado aconteceu. Um único passo respondeu. Apenas um. Como se aquilo tivesse entendido a pergunta. E naquele momento Antônio percebeu algo ainda mais perturbador. Os passos estavam respondendo a ele. Antônio permaneceu em silêncio após ouvir aquele único passo responder à sua pergunta. O som havia sido claro, firme e impossível de ignorar. Não era o estalo de madeira, nem o movimento de um animal pequeno. Era exatamente o mesmo tipo de passo que ele vinha escutando desde o começo. A única diferença era que agora ele tinha certeza de algo inquietante. Aquilo havia reagido à sua voz. Antônio já tinha passado por muitas noites estranhas no campo, mas aquela era diferente. Havia uma presença ali, e ao mesmo tempo, parecia não haver ninguém. O agricultor respirou lentamente, tentando manter a mente calma. Ele sabia que o medo podia confundir os sentidos. Seus ouvidos voltaram a procurar qualquer sinal de vida ao redor. Alguma respiração, algum movimento, qualquer detalhe. Mas novamente, não havia nada além do silêncio da noite. A estrada continuava vazia, pelo menos para qualquer pessoa que pudesse enxergar. Antônio então tentou outra vez. Com a voz firme, ele perguntou: Você está perdido? O vento soprou suavemente entre as plantas da lavoura. Durante alguns segundos, nada respondeu. Então 2 passos surgiram. Um, depois outro. Como se algo tivesse dado um pequeno passo para frente. Antônio sentiu o coração bater mais forte. Aquilo realmente estava interagindo com ele. Não era apenas um som aleatório na noite. Era algo que entendia quando ele falava. Algo que respondia. O agricultor inclinou a cabeça, tentando localizar exatamente onde aquilo estava. E foi então que ele percebeu algo ainda mais estranho. Aquela presença parecia estar parada exatamente na altura dos degraus da varanda, como se estivesse olhando para ele.
Antônio permaneceu sentado na varanda enquanto aquela presença invisível parecia parada diante dos degraus. O silêncio entre os dois era tão profundo que o agricultor conseguia ouvir até o leve movimento das folhas mais distantes da plantação. Ele sabia exatamente onde os passos haviam parado. E mesmo sem enxergar, sentia claramente que algo estava ali. Não havia respiração, não havia cheiro, não havia o menor sinal de um corpo vivo. Apenas aquela presença silenciosa na escuridão. O agricultor segurou o bastão com calma e falou novamente, desta vez em um tom mais suave. Você não quer me fazer mal, quer? A pergunta ficou suspensa na noite. Então algo inesperado aconteceu. Um único passo surgiu, novamente. Mas dessa vez o som não estava na estrada. Ele veio diretamente do primeiro degrau da varanda. Como se algo tivesse subido um nível. Antônio sentiu um arrepio subir lentamente pela espinha. Ainda assim, ele permaneceu firme. Seus ouvidos estavam atentos a cada mínimo detalhe. Ele percebeu algo curioso naquele passo. Não havia o menor som de peso pressionando a madeira. Era como se o movimento existisse, mas sem corpo algum. Então Antônio finalmente entendeu algo que ninguém mais teria percebido. Aquilo não era uma pessoa. Também não era um animal. Era apenas um eco de passos que havia ficado preso na memória da estrada, repetindo os movimentos de alguém que passou ali muito tempo atrás. E naquela noite silenciosa, Antônio percebeu algo extraordinário. Às vezes o mundo guarda lembranças tão fortes que até os passos do passado continuam caminhando.